A palavra da semana é lockdown, que a gente pode entender como uma medida bastante radical tomada pelos governantes que tem como objetivo aumentar os índices de isolamento domiciliar ou isolamento social, como a gente costuma dizer, evitando assim a propagação do novo coronavírus. Olha, aqui no Brasil, o estado de Belém e mais 9 cidades do Pará já adotaram essa medida, além de Fortaleza, no Ceará. No Rio de Janeiro, já se fala sobre essa possibilidade. Tudo isso, gente, por causa da ignorância e da indisciplina. A ignorância, ela é paga com um preço muito alto, que são as vidas das pessoas que estão sendo contaminadas pela Covid-19, pelo novo coronavírus. Então, nesse momento em que vários locais aqui no Brasil já adotam essa medida extrema do lockdown, a gente precisa parar para refletir um pouco sobre aquilo que a gente vem falando aqui no Trago Verdades desde o começo dessa pandemia, que é sobre a necessidade de ficar em casa. Você que pode ficar em casa, fique, evite sair. Infelizmente, algumas pessoas precisam ainda sair para trabalhar, precisam se locomover para resolver alguns problemas, mas assim, evite ao máximo. E quando sair, saia muito protegido, usando máscaras, usando o seu álcool gel, utilizando sabão e água para lavar as suas mãos. Isso é sempre muito importante. Nesse momento, os números aqui no Brasil, eles são completamente assustadores. A gente teve mais de 600 mortes em um único dia, já são milhares de casos. Então, os números, eles falam por si, eles assustam mesmo. E a gente precisa ter essa consciência da nossa responsabilidade, como eu sempre digo, com a gente e com o próximo. Hoje eu estou aqui da minha casa, fazendo a abertura do nosso programa, como eu tenho feito nos últimos dias, mais uma vez para alertar e mais uma vez para frisar sobre essa importância que é ficar em casa. A gente está vendo que muitas pessoas estão pagando com a vida por essa ignorância. Então, vamos ter a consciência. Se você precisa sair, que seja em caso de extrema urgência, mas se não precisar, para quê? Fique em casa, cuide de você, cuide do próximo, porque assim a gente consegue fazer a diferença. Olha, vocês podem participar com a gente aqui do Trago Verdades, que está começando agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV. E eu sempre agradeço, a sua participação, que pode ser feita através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá vocês podem mandar suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões, o que vocês querem saber sobre os famosos, nessa época de pandemia. Pode mandar que eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá certo? Bom, eu volto na sequência, logo depois da vinheta, com um programa muito bacana, um programa que a gente preparou durante a semana, que está assim recheado de novidades, recheado de informações apuradas e, claro, com muita verdade para você. Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí. A gente abre esse bloco com notícias de pessoas queridas que, infelizmente, nos deixaram nesta semana vítimas da Covid-19. A primeira foi a atriz Daisy Lucide, que tinha 90 anos e que estava internada desde o dia 25 de abril em um hospital na zona sul do Rio. Daisy fez a sua estreia na TV na década de 60, mas antes disso ela já atuava em novelas de rádio. A sua última participação em novelas na TV foi no ano de 2014 em Geração Brasil da TV Globo. A Daisy era uma pessoa muito querida, eu tive o prazer de entrevistá-la umas 2 vezes, eu acho, durante a minha carreira. Uma pessoa com uma energia muito positiva, bastante reservada, mas muito receptiva e que, infelizmente, vai fazer falta para o cenário cultural do nosso país, Ela que também teve uma representatividade política, infelizmente nos deixou nessa semana. Quem também nos deixou nessa semana foi o cantor e compositor Ciro Pessoa. Ele era um dos fundadores do grupo Titãs, do grupo musical Titãs, e que ele havia contraído a Covid-19 entre idas e vindas no hospital. Ele estava fazendo tratamento contra um câncer e nesse trajeto aí, entre essas idas e vindas ao hospital, ele acabou contraindo a Covid-19 e, infelizmente, também nos deixou nessa semana. Ele tinha 62 anos e, além da representatividade dele, ele também deixou para a gente um legado musical muito interessante. São mais de 100 composições registradas do Ciro e que vão ficar aí imortalizadas
no nosso cancioneiro brasileiro. O radialista Sinésio Bastos, da Rádio Tupi, morreu também aos 46 anos. Ele estava com suspeita, né, do novo coronavírus. Ele deu entrada na semana passada com falta de ar e dores no peito em um hospital de Itaguaí, na zona oeste do Rio. É muito triste o que está acontecendo, porque, como a gente falou sempre aqui, como a gente sempre fala, é preciso muito respeitar cada orientação que é dada, seja pela Organização Mundial da Saúde, seja pelos médicos. É muito importante nesse momento a gente ter atenção para o que está acontecendo. Os números, como a gente também cita sempre aqui, eles estão crescendo assustadoramente. Então, infelizmente, a gente precisa parar um pouco, refletir sobre tudo isso que está acontecendo e se cuidar, se prevenir. Isso é muito importante. Por isso, a gente sempre frisa aqui no Trago Verdade e na nossa programação sobre a importância de ficar em casa. Bom, quem está também com os sintomas da Covid-19, que também testou positivo, foi o querido amigo e parceiro, o fotógrafo Fred Pontes. Ele e a esposa estão confinados em casa, estão em isolamento social ou isolamento domiciliar com os sintomas. O Fred está medicado, a gente conversa através de um grupo de jornalistas do WhatsApp e ele sempre está passando informações para a gente ali. E as últimas informações é que ele estava com febre, dores no corpo, aqueles sintomas já bastante conhecidos da Covid-19. E a gente deseja que o Fred melhore, a esposa dele e todas as pessoas. Nessa semana foram muitas as pessoas próximas que infelizmente se foram. A todo instante chegam notícias através das redes sociais, através dos aplicativos, enfim, a respeito de pessoas que estão indo embora, pessoas muito próximas. Então, mais uma vez, se você puder, é seu dever, é sua obrigação, fique em casa. Ficando em casa, você cuida de você e cuida também do próximo. Isso é muito importante. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre as lives da semana. Olha, eu separei aqui um resumão das lives que eu assisti, que eu gostei bastante, e a gente começa falando, claro, da live do DJ Alok, que foi uma live comentadíssima, uma live assim que foi uma mega produção mesmo, que aliás, o repertório dele para essa live foi sensacional, incrível, eu gostei muito, o cara tá de parabéns, o mundo inteiro comentando a respeito dessa live, mas se por um lado tudo estava muito bonito, tudo muito produzido, muito bem dirigido, né, orquestrado aí pelo Boninho. Por outro lado, teve uma pessoa que, olha, sofreu bastante durante a transmissão toda. Essa pessoa foi o síndico do prédio onde o DJ Alok mora. E para vocês terem uma ideia, os moradores, né, curtiram o som do Alok, porque o Alok colocou algumas caixas de som viradas para fora da varanda dele, viradas para fora, mas claro, teve morador que, como a live começou depois das 22 horas, teve morador que não gostou nada dessa história. E o síndico Maurício Raskovski, né? Ele contou nas redes sociais esses momentos de tensão, ele relatou esses momentos de tensão nos bastidores da live do DJ Alok. Dá só uma olhada. Então o que eu imaginei? Puxa, é um evento beneficente, que vai ajudar na conscientização e no combate ao coronavírus. É um evento que é pontual, vai acontecer uma vez só na vida, não vai acontecer todo final de semana. Então eu achei que estava dentro da minha alçada liberar, autorizar esse evento, mesmo que o som pudesse incomodar um pouquinho alguém. E aí, nas horas que antecediam o evento, eu recebi uma ligação de um morador, estava enfurecido, dizendo: Márcio, isso é um absurdo, você não fez assembleia para aprovar, você não nos consultou formalmente, você não tem autonomia para fazer isso, você está descumprindo a lei, eu vou chamar a polícia, eu vou conseguir uma liminar, eu vou fazer de tudo que eu puder para evitar isso. E eu conversando com o cara, falando: escuta, mas é um evento pontual, vai durar 1h, 1h30, 2 horas, vai fazer bem para a vizinhança, as pessoas vão poder celebrar à distância, né? Mas vão poder curtir, vão poder relaxar um pouquinho no meio da quarentena. Vai passar para o mundo inteiro, vai valorizar o seu condomínio, porque ele vai aparecer de uma forma positiva, a fachada é linda do prédio. Mas não adiantava. O cara falando: não, mas eu tenho filho pequeno. Aí outro morador aderiu à tese do cara: eu também tenho filho pequeno. E aí eu disse: puxa vida, talvez, quem sabe não é o dia para você reunir a família na varanda, abrir uma garrafa de vinho, fazer um brinde, curtir o som, que o som é bom pra caramba. E aí
foi assim uma tensão pré-evento, sabe? Todo mundo imaginando e eu pensando, já pensou se por conta de um morador ou de 2 moradores der tudo errado? Já pensou a expectativa que está gerando em todo mundo? Mas aí eu fui firme, conversei muito com o condômino incomodado, depois cheguei a conversar com uma outra senhora que também estava com umas dúvidas, conversei muito com a Alok, conversei com o advogado do Alok, e o Alok o tempo todo falando, Márcio, se vocês quiserem, a gente não faz o som para fora, a gente deixa só para dentro, vocês que mandam. Eu falei, não, Alok, nós temos 1 ou 2 moradores reclamando, a maioria está ansiosa por participar do evento. E aí, assim, na hora que faltando 1 hora, 2 para começar o evento, eu morrendo de medo que chegasse polícia, ou que chegasse um oficial de justiça com um mandado pedindo para não realizar o evento. Mas a gente se preparou bem com o gerador, com o reforço da equipe de segurança, a gente deixou todo mundo a postos, né? A gente reforçou as mensagens de não se aglomerar e ninguém se aglomerou. E aí, assim, quando ia começar o evento, tava tudo pronto, as luzes, um monte de carro na rua, todo mundo respeitando a quarentena, mas dentro dos carros. E aí o evento começou, foi lindo, não aconteceu nada de errado. Ainda no final de semana teve a live do Lulu Santos, que eu assisti, gosto muito do repertório do Lulu, cantei aquelas músicas clássicas, né, tradicionais que marcaram a nossa vida, mas eu percebi que o Lulu não estava muito à vontade ali na live. Eu não sei se era por causa do formato, dessa coisa de internet, mas ele estava um pouco desconfortável no vídeo. Isso ficou bem nítido, na minha opinião. Eu fiquei sabendo, né, que esse desconforto dele teria sido por causa de um pequeno ciúme do DJ Alok, que teve a live bastante divulgada, bastante com uma projeção muito maior do que a dele. Aliás, as lives aconteceram no mesmo dia, que foi no sábado, e também foi dirigida pelo Boninho, né? Aliás, o Boninho também já dirigiu o Lulu em realities da Globo, como por exemplo The Voice. Então, assim, é uma situação que fica, talvez, pra gente aqui um pouco esquisita, né? Porque o Lulu ali desconfortável e tal. Tanto que ele encerra a live dele dizendo boa sorte pro Alok, uma coisa assim, desejando boa live pra ele, alguma coisa nesse sentido. E, de repente, sai de cena sem se despedir, enfim, foi um final, pra quem não assistiu, vale a pena ainda assistir, no YouTube tem, né? Foi um final, assim, bastante estranho, bastante esquisito, mas, como eu falei aqui, é um repertório muito legal, um repertório que a gente curte, é um repertório que faz parte da nossa vida. Então, valeu a pena aí relembrar e cantar junto com o Lulu esses grandes clássicos. Na sequência, a gente teve a live do Dudu Nobre. Eu gostei também da live do Dudu, que foi uma coisa bastante intimista, foi na casa dele, e ele abriu a live dizendo que não iria tomar cerveja. Apesar de estar sendo patrocinado por uma marca de cerveja, ele disse que ele não ia encher a cara, que ele estava ali e que iria beber água filtrada. Muito legal isso, viu? Gostei bastante. Aliás, dentro dessa live do Dudu, eu achei só o som um pouco ruim no começo, depois eles tentaram acertar, mas a gente precisa entender que é uma experiência diferente, é uma coisa diferente, então nem todo mundo vai dar certo de primeira, como foi a Joelma, como foi a Ivete, enfim, como outros cantores aí. Mas vale a pena a iniciativa, acho que vale a pena a força de vontade nessa hora que a gente está vivendo para poder entreter, para a gente poder cantar. A música está unindo muito as pessoas, e isso é muito legal. O que eu achei legal também é que, diferente de algumas lives que eu andei assistindo no Instagram nessa semana, vendo os bastidores, né? O pessoal lá do Dudu tava com equipamento de proteção, tava de máscara, algumas pessoas de luva. Isso é muito interessante. Eu fiquei muito assustado com uma live que eu vi no interior do país, de um pessoal assim que não tem uma projeção nacional, que são artistas regionais, mas que estão promovendo lives como se fossem shows, como se fossem encontros. Então, eu cheguei a salvar essas fotos, eu tenho comigo, alguns vídeos, mas é uma situação muito preocupante, porque são pessoas que estão ali sem equipamentos, sem luvas, são convidados, tem gente fazendo live, artista fazendo live, convidando pessoas, né? Isso é muito perigoso. Nesse momento, a gente tem que pensar que live não é a festa da uva, não é o oba-oba, ninguém tá ali para curtir bastidor, curtir como se fosse show. Tem live, gente, que tem até buffet. Para vocês terem uma ideia, tem live que está organizando buffet com almocinhos, com canapézinhos, com barman. Gente, não é por aí, o caminho não é esse. Então, acho que a ignorância não pode ser maior do que a nossa vontade de viver e de sobreviver a essa situação que a gente está
passando, né? Então, atenção a vocês aí que estão produzindo lives sem segurança, que estão fazendo das lives pequenos shows para encontros, né? O caminho não é esse não, viu? Vamos abrir o olho. Seguindo, para ressaltar aqui e parabenizar também a minha querida amiga e parceira Andréia Sorvetão, ex-paquita, que promoveu encontros com ex-paquitas e paquitos também em lives. Aliás, desses encontros estão saindo assim declarações bombásticas e muito interessantes. Nesse período em que não se tem notícia bacana do meu adorável submundo midiático, Andréia Sorvetão trazendo aí à tona não só esse momento gostoso de nostalgia, né, para quem viveu a década de 80 e 90 com o show da Xuxa, mas também trazendo aí notícias e boas chamadas para os portais de celebridade. Bom, para terminar o nosso roteiro aqui de lives, vamos falar da live do Latino? O Latino promoveu uma live na casa dele. Aliás, o Latino estava assim numa faixa mais ou menos tipo o Rodriguinho dos Travessos. Eu acho que faltou talvez algum ensaio, não sei se o Latino está um pouco enferrujado, mas acho que faltou ali alguma coisa de preparo vocal. Mas olha, em nada perdeu a live para emoção, para alegria, né, e para descontração. Ele levou para a cena, né, pro palco que ele improvisou ali na região da piscina, da churrasqueira, a mãe dele, a dona Regina, que é uma figuraça, e a dona Regina com certeza roubou a cena dessa live. O Latino cantou vários sucessos de várias épocas, de vários artistas, e assim, ficou mais de 2 horas ao vivo, né, bem à vontade, descalço, mas a dona Regina, olha, mandou muito bem. Ela fez coreografias, ela dançou, empolgadíssima, e foi um momento assim muito legal. E além da dona Regina, a macaca do Latino, né, a macaquinha que ele tem em casa, que ficou no lugar do tio Elvio, que infelizmente morreu, mas ele levou a macaquinha para dançar também. Então, teve mãe do Latino, teve macaca, teve bailarino, teve tudo. Os músicos, segundo o próprio Latino, estavam espalhados em vários cômodos da casa. E isso é interessante porque o entretenimento é isso, né? É você prender o telespectador através de um elemento, através de alguma forma, né? De alguma ferramenta. E o Latino, que é um cara assim, é um showman. Então, ele conseguiu fazer esse entretenimento na noite de ontem, de sexta-feira, e que foi bem legal a gente acompanhar as músicas. Como eu disse, o Latino não está na sua melhor fase vocal, eu acho. Aliás, ele cantava algumas músicas, depois ele esquecia a letra, aí emendava em outras músicas, mas foi bacana, porque fez um mix. E depois da live do Latino, eu acho que eu tô começando a pensar também que eu posso começar a fazer lives, viu? E cantando. Será? Não sei. Vamos amadurecer a ideia mais pra frente um pouquinho. Olha, gente, as informações que chegam pra gente a todo instante, que mudam a todo tempo, o confinamento, essa pressão, esse estresse que todos nós estamos vivendo, isso tem causado uma certa sensação de desespero e até de ansiedade. Essa situação toda, ela acaba mexendo muito com o psicológico das pessoas, né? Eu acho que acaba somatizando tudo, porque nem todo mundo está preparado para viver o isolamento social ou o isolamento domiciliar, como a gente fala aqui no Trago Verdade, e nesse momento, muitas pessoas estão ficando muito sensíveis ao que está acontecendo, porque realmente causa uma certa sensação de desconforto você não ter o seu direito de sair, de ir ao seu shopping, ao cinema, enfim, a vida de todo mundo, do mundo inteiro, isso é muito importante frisar, porque tem pessoas que acham que isso só está acontecendo no seu estado ou, enfim, no seu país, mas é o mundo inteiro passando por isso. Então, todo mundo do mundo todo teve a sua vida modificada da noite para o dia, né? Então, o que a gente precisa entender nesse momento é justamente a necessidade de ficar em casa, a necessidade da gente esperar essa pandemia baixar, essa maré baixar, as coisas acalmarem. E dentro desse cenário todo, nessa semana, a gente teve uma perda muito significativa dentro do cenário artístico. Aliás, tivemos muitas perdas, né, como a gente falou no começo do programa, mas uma perda em especial me chamou muito a atenção, que foi do ator Flávio Migliaccio. Ele que morreu aos 85 anos, infelizmente, de uma forma assim, de uma forma, acho que muito covarde, não pelo ato dele, mas pela falta de forças que às vezes a gente tem, porque a covardia, ela não é uma coisa para os fracos. É preciso ter muita força, às vezes, para ser fraco. Então, ele infelizmente tirou a própria vida. E
Foi uma perda, acho que muito grande para todo mundo, dentro desse período que a gente está vivendo de grandes perdas, mas eu acho que fica a reflexão. Ele deixou uma carta antes de ir embora, e nessa carta ele diz, no final, que, abre aspas, cuidem das crianças de hoje, na preocupação de que o futuro seja muito melhor do que está sendo esse presente, porque o passado talvez tenha sido ruim para muitas pessoas, mas passou. Mas esse presente está sendo muito complicado. Então, se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver a cabeça não só em cima do pescoço, mas a cabeça no lugar com os nossos pensamentos, às vezes a gente pode fraquejar, viu? E você que está aí do outro lado, se você estiver passando por um momento de fraqueza, por um momento de confusão, procure ajuda, converse com alguém, isso é muito importante. Bom, e para deixar uma mensagem positiva, uma mensagem otimista, o ator Lima Duarte, de 90 anos, gravou um vídeo homenageando o amigo e parceiro Flávio Migliaccio. Eu te entendo, Migliaccio. Agora, quando sentimos o hálito putrefado de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, eu tenho 90, você com 85, quando eles promovem agora a devastação dos velhos. Não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve. Mas espera aí, meu amigo, eu vou logo. Eu vou me encontrar com o Boal, com a Flávia Império, com você. E vamos nos encontrar e contar aquelas piadas horrorosas que você contava e o Chico de Assis apontava. Nos encontramos logo. Olha, e para terminar, para os que ficam, eu quero lembrar uma das falas de Pedro Ráqueras em Os Fuzis da Mãe Carrer. Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Solidariedade de Verdade, o quadro que começou na semana passada aqui no Trago Verdade e que teve uma repercussão muito positiva. O meu muito obrigado a todas as ONGs, as instituições que têm me marcado nos posts, né? A gente, na medida do possível, vai falar sobre todo mundo aqui nesse espacinho que eu reservei dentro do programa, porque todo mundo sabe que o programa é sobre entretenimento, mas não custa nada nesse momento a gente fortalecer os elos dessa corrente do bem, dessa positividade toda, no meio de tanta notícia difícil, né, da gente assimilar nessa hora. Então, começa a partir de agora uma overdose de energia positiva. E a gente, para falar aqui nesse quadro, a gente trouxe hoje uma notícia bem legal. Olha, na estação de São Paulo do metrô da Liberdade, uma senhora chamada Dona Yu, ela é conhecida como Dona Yu, ela pediu uma autorização para o pessoal ali do metrô para poder distribuir gratuitamente máscaras que ela mesma confecciona. São máscaras assim de excelente qualidade. Aliás, tem modelo masculino e modelo feminino. E além das máscaras, ela também distribui álcool gel. Tudo isso ela entrega com um cartãozinho e uma mensagem de otimismo que ela mesma faz. Isso é muito legal, a gente ver gestos como esse nessa onda trevosa que a gente está passando, nessa dificuldade toda. Então são pessoinhas assim, como a Dona Yu, que fazem toda a diferença. Bom, a Banda da Guarda Municipal do Rio de Janeiro está levando um pouco de música para os pacientes de um hospital no bairro da Tijuca, na zona norte da cidade. Gente, esse vídeo que vocês vão assistir na sequência mostra os músicos tocando na frente do hospital, um lugar que tem assim um índice muito grande de internados por conta da Covid-19 e que esses músicos, esses abençoados, a gente pode dizer que são abençoados, eles estão fazendo muita diferença. Dá só uma olhada.
Positividade é isso, é você fazer a diferença na vida de alguém. E olha, você pode começar pela sua casa mesmo, com seus vizinhos. Vai lá, pergunta se tem alguém precisando de ajuda, ofereça a sua ajuda para quem está precisando. Nesse momento, com certeza, todos nós estamos precisando de qualquer tipo de ajuda, seja de alimentos, seja de carinho, seja de palavras de otimismo, de conforto, de positividade. Tudo isso faz muita diferença nessa hora. Então, todos nós podemos ajudar, sim, de alguma forma, a todo mundo, não é verdade? Olha, o SEMA, que é o Centro Espírita Maria Angélica, que fica no bairro do Recreio, na zona norte do Rio, ele está precisando de doações de alimentos para cestas básicas. Eles atendem mais de 200 famílias que são cadastradas e estão precisando da sua ajuda, da sua colaboração. E você pode ajudar o pessoal do SEMA através do site sema.org.br/doe-online. Lá você tem todas as informações para saber como vai ajudar essas famílias, né, que nesse momento também estão precisando da sua ajuda. Aliás, eu queria só esclarecer nesse instante que a gente aqui do Trago Verdade, a gente não está recebendo doação. Eu recebi algumas mensagens de pessoas querendo trazer para a gente aqui doações e tudo. A gente sempre coloca os endereços das instituições, os telefones, que nesse momento a gente está divulgando aqui no Solidariedade de Verdade. Bom, seguindo, vamos falar agora sobre a ONG Amigos do Bem. É uma ONG bastante conhecida e eles têm, assim, há 26 anos, uma força de vontade infinita de ajudar, de auxiliar ao povo do sertão nordestino. São pessoas muito carentes, porque você, aí do outro lado, você ainda tem um certo tipo de recurso, né? Você pode pedir ajuda, seja para um álcool gel, seja para um sabão, alguma coisa, mas esse pessoal lá do sertão nordestino, nem água eles têm. Então, o grupo Amigos do Bem, essa ONG fantástica, eles têm trabalhado incansavelmente para ajudar o pessoal, né, esse povo muito sofrido do sertão nordestino. Dá só uma olhada nesse vídeo. Vaneide, quantas pessoas moram na sua casa? 8. 8. É duro, é tudo, tem dificuldade, né? Porque é longe do acesso das coisas. Todo dia você tem que correr atrás da água, né? Meio longe, mas tem que ir buscar. Qual que é o seu sonho? Pra mim nada, eu só queria dar uma vida melhor aos meus filhos. Pra mim mesmo tá bom, porque só eles estudando, pra ter uma educação, né, que eu não vou ter. Se você puder, doe, ajude. A sua atitude vai fazer muita diferença. E para ajudar o pessoal lá do Amigos do Bem, basta entrar no site doar.amigosdobem.org/dia de doar agora. Repetindo, doar.amigosdobem.org/dia de doar agora. A gente vai voltar na semana que vem com mais solidariedade de verdade e você que é instituição, você que está assistindo a gente, que também quer doar, quer divulgar a sua instituição, está precisando de ajuda, manda um e-mail para a gente, está aparecendo aqui embaixo, conteudoliberado@gmail.com. Pode mandar e-mail, que claro que a gente vai utilizar esse espaço, como eu sempre falo, para fortalecer ainda mais essa grande e muito forte corrente do bem. Encerrando o Trago Verdades dessa semana, diretamente aqui de mais um lugar que eu gosto muito da minha casa, eu queria agradecer a sua audiência, a sua parceria, você de todo o país que tem mandado mensagens pra gente, você do exterior também, que acompanha o nosso programa através da USBR TV. Um grande abraço para todos vocês, vocês são muito importantes aqui para o nosso conteúdo, para a nossa produção, para as nossas verdades. Um abraço especial também para o Paulo Sérgio do SBR News, que aliás, como eu sempre digo aqui, é um jornal de qualidade, eles mandam muito bem, estão trabalhando com equipe reduzida, assim como todos nós, mas estão trazendo aí sempre, diariamente, muitas informações interessantes e também a cobertura completa a respeito da pandemia mundial do novo coronavírus. Bom, vocês aí, do outro lado, continuem em casa, fiquem bem, né? Lembrando que neste domingo é Dia das Mães, um beijo especial para minha mãe, um beijo para as mães de todo mundo, de todo o país, de todo o exterior, de todo o planeta, porque mãe faz a diferença. Você que não pode estar com a sua mãe no dia de hoje, mande mensagens, faça chamadas de vídeo, esteja próximo, porque
uma coisa que eu aprendi na vida é que não precisa estar do lado para estar perto, basta estar do lado de dentro. Então, isso é muito importante nesse momento em que a gente não pode mais tocar as pessoas, que a gente não pode mais fazer demonstrações de afeto. Então, e já que ninguém pode encostar e ninguém não pode ter abraço, não pode ter beijinho, vamos manter essa chama acesa do bem, essa força positiva de todo mundo. Mande beijos virtuais para suas mães, faça chamada de vídeos, cante parabéns e comemore e celebre. Eu sei que o momento não é esse, tem muitas famílias sofrendo, muitas mães também indo embora, mas a gente não pode deixar a nossa peteca cair, a gente não pode deixar a vibração diminuir. Eu sei que é um momento difícil, mas a gente só vai conseguir passar por tudo isso se a gente passar por isso tudo juntos, não é verdade? Bom, eu volto na semana que vem com mais um Trago Verdade, feito especialmente para você aqui no nosso mês de maio, que é um mês que eu gosto muito, é um mês muito legal e eu espero contar com a sua audiência e com a sua participação sempre aqui com a gente. Um grande abraço para todo mundo, feliz Dia das Mães e até semana que vem com muito mais verdade. Até lá!